como que funciona essa queda? Então Deus também decretou a queda do Adão, porque o Adão era puro. Se Deus decretou a queda do Adão, ele é o autor, por assim dizer, em última análise, né, do próprio pecado? Você acabou de falar que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Sim, né? claro. Então é claro que para ele ser morto tinha que haver... Desculpa. Então é claro que para ele ser morto tinha que haver uma causa. Então é evidente que a queda estava nos desígnios de Deus, ainda que nós não entendamos. Mas ela estava nos desígnios de Deus, assim como a morte do Cordeiro. Não haveria motivo para Deus estabelecer antes da fundação do mundo a morte do Cordeiro, a manifestação de Cristo e a morte do Cordeiro, já antes da fundação do mundo, e escolher os salvos antes da fundação do mundo, se não tivesse preordinado a queda. Que beleza, aí vem a segunda parte da minha pergunta. Agora vem a outra questão. O Adão, ele caiu porque ele quis? Porque ele quis. Porque ele tinha 100% de livre-arbítrio, conforme o senhor disse agora há pouco. Sim. Ou ele estava pré-determinado? As duas Determinado. Coisas. As duas coisas. Não é que... Então, porque a minha interpretação bíblica é que Deus sabia o que Adão ia fazer, mas a responsabilidade foi 100% do Adão. Sim. E a intenção foi 100% do Adão, e Deus não tem nada a ver com isso. Adão decidiu fazer isso. Não digo que Deus sabia, eu digo que Deus determinou. Finalizando a pergunta. E agora... aqui a gente estava concordando até agora, e agora nesse passo, o Adão e a Eva vão lá e vão pegar a fruta, vão romper com Deus. Sim. Esse rompimento, Deus determinou? Sim. Ou ele sabia que o Adão ia fazer? Porque lá no texto que o senhor citou, a gente ficou discutindo aqui de gramática, não sei o que lá, que eu falei que era o sangue, não sei o que e tudo mais, lá está escrito que ele sabia, né? Como é que é? Deus, ele pré-ordenou a queda, e ao mesmo tempo Adão é culpado e decidiu livremente. E como vai funcionar também não sei, é isso aí. Como unir as duas coisas, a gente não tem a menor ideia. Mas isso é assim, funciona assim, né? A gente vai ficar rodeando esse toco o resto da vida, né? Mas assim, note bem, o arminianismo, Vilela, o arminianismo, ele trabalha com permissão. Ele fala assim, Deus não decretou não, Deus permitiu. Ele previu e permitiu. Bom, aí é meio estranho pelo seguinte, ele previu, então estava fixado. Então o futuro estava fixado. Quem fixou esse futuro? Por que ele pré-conheceu? Porque ele descobriu ou porque ele planejou? O que se encaixa mais com Deus? Ele descobriu, ele olhou ali em algum lugar a história e descobriu, o Adão vai pecar. Ou ele sabia porque ele planejou? Ele sabia antes porque ele descobriu, ou ele sabia antes porque ele decretou? Viram um Todestines aí. Essa é a questão, né? Ele sabia antes porque descobriu, ou sabia antes porque decretou? O calvinista fala, ele sabia antes porque decretou. O arminiano fala, ele sabia antes porque descobriu. Mas como ele descobriu? Então existe uma outra realidade. Nenhum calvinista, nenhum arminiano, eu não sou arminiano, mas nenhum arminiano fala que ele descobriu. Não, ele fala o seguinte, ele sabia antes, mas não fala que ele decretou. Como é que ele sabia antes? Ele sabia antes porque ele é presciente. Então ele... Né, então, essa pedra, que o senhor coloca no sapato do arminiano, certo? Agora vem a pedra que eu coloco no sapato do senhor. Pode colocar. Se o Adão, com as pedras. Se Deus decretou, logo o Adão não era livre. O senhor acabou de dizer que o Adão tinha 100% de liberdade. Exatamente. Se Deus decretou e ele não podia ter outra opção, então ele não era livre, pastor. Ele era livre. Certo. Mas ele podia não ter feito aquilo? Ele era livre, mas não podia ter feito aquilo. Então não era livre. Então ele não era livre.